Vamos lá, Aquário. Aquário, esse mês de fevereiro, eu tinha na minha programação começar esse grupo de estudos, né? Na verdade, não é de aula, nada disso, é mais de previsão do momento que a gente está vivendo, né? Na astrologia, no tarô, mas uma conversa assim, que a gente pudesse interagir, não simplesmente eu falando e as pessoas não podendo conversar. Mas eu precisei pedir ajuda e não tem como. Eu acho que a gente vai, pelo menos pela programação, isso deve acontecer lá para abril. Mas eu vou avisar aqui no canal direitinho, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou avisar quando que vai começar, como vai ser, que as pessoas que estão me ajudando estão organizando tudo isso, tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui para os aquarianos. A primeira carta que aparece é a carta da Imperatriz. E a carta da Imperatriz é uma carta muito boa, porque ela coloca o quê? Um começar de novo, uma sementinha que eu estou plantando e que ela vai dar frutos ali na frente. Uma coisa que pode representar essa carta é uma gravidez. Aí a gente olha lá na Casa da Saúde e vê o que pode dizer. Como é uma leitura geral, a gente vai colocar o quê? Um momento de crescimento, de sorte, de projetos realizados, né? Mas ele fala também em muitos conflitos, em preocupação financeira e uma vontade de... Ele fala assim, não está satisfeito com a situação da forma como está. Quando a gente olha nos valores, né, no dinheiro, ele diz assim, entrada de dinheiro sim, mas precisa de se esforçar, precisa de um trabalho duro, precisa de um esforço maior. E aí ele mostra papéis, contratos, assinaturas, possibilidades de lidar com algo ligado ao administrativo. E aí ele diz, uma sensação, uma premonição de que o relacionamento que eu tenho hoje não vai muito adiante. E aí eu olho lá na casa do relacionamento, ele tem a torre. Então, se a gente estiver pensando em relacionamento afetivo, ele mostra uma quebra, né? Uma separação. E se a gente pensar em questões de trabalho, de relacionamentos de trabalho, ele mostra a dúvida, ele mostra um momento em que vai precisar se tomar uma decisão. Então, a decisão vai estar na mão do aquariano, que vai parar, repensar, avaliar o próprio trabalho, que é o que diz aqui na casa 10, também que indica o lado profissional. Vocês vão, assim, se perceber, né, mais quietos, mais calados, avaliando mesmo, né? É uma carta que mostra que vocês estão muito desconfiados de todo mundo, não confiam em ninguém, muita preocupação com o lado financeiro, uma grande inquietação interna. E no lar, na casa, pode indicar o quê? Compra ou venda de imóvel, contratos, papéis, porque a carta é a carta da justiça. Então, qualquer coisa ligada à justiça, a leis, a contratos. Ele mostra que vocês estão se consumindo, né? Mais, assim, mais reservados, mais quietos, mais sozinhos mesmo, né? Fingindo que está tudo bem, mas na verdade uma sensação de solidão muito grande, uma angústia se consumindo, então eu diria atenção para a depressão, né? Atenção para a saúde, que é o mais importante. E aí ele fala, o lado criativo, o lado que eu vejo assim dos prazeres, das coisas boas da vida, eu não estou conseguindo ver. Uma necessidade de maior liberdade, de maior criatividade. A carta fala que no lado emocional é o momento de seguir sozinho, porque existe uma quebra, uma desestrutura. Isso pode indicar também para muitos um afastamento dos filhos, sabe? Quando o filho vai para a faculdade ou vai estudar fora,
o mesmo casa e muda, né? Também pode indicar isso. Ele mostra aqui uma luta com o próprio ego, no dia a dia, no trabalho, muita incerteza, muita indecisão. Em assuntos de relacionamento, ele fala, ele pode representar um triângulo amoroso. Então, lógico que, dependendo da história de cada um, é que a gente pode colocar, mas ele diz assim, a autoestima está muito ruim, a cabeça está muito ruim, muito medo, muita... Sabe quando eu desconfio de todo mundo, eu tenho medo de ser traído? E aí ele fala, mais relacionamento com mais pessoas, vai conhecer mais pessoas, estar próximos de mais pessoas, mas muita ansiedade, muita tristeza, muita incerteza, né? Porque assim, né, quando eu não confio, como é que eu posso me relacionar bem com as pessoas? Fica complicado. Então, a incerteza, ela impera aqui, e a preocupação também com como planejar o que vem acontecendo na minha história. Atenção para a saúde, porque a carta que aparece aqui, no íntimo, no interior, ele diz, momento importante para a busca de novos objetivos, talvez fazer uma terapia para enfrentar os conflitos, quebra de alianças importantes, e ele mostra o quê? A proteção espiritual. Então, mesmo com toda a situação, a espiritualidade está tomando conta, talvez a busca, né, de um curso, de um esclarecimento, de um novo grupo espiritual, de buscar mais conhecimentos para entender o que é esse mistério da vida. E aí ele fala, as escolhas, as lutas internas, que só podem ser iluminadas com o conhecimento. Então, a busca por esse conhecimento é a importância desse momento. E aí ele fala, só um minuto. E aí ele mostra o quê? Outra vez ele fala, quietos, reavaliando, sem muita comunicação, buscando prazeres na vida, um momento de renascimento para muitos. Sabe quando eu paro, reavalio, repenso, e aí eu vou resolver fazer tudo diferente? Abandonar o que se dedicou por muito tempo, abrir algo novo, renascer algo novo. E aí ele diz, atenção com os amigos. Nossa, mãe. Uma necessidade de maior estabilidade. A chegada de uma figura importante, masculino, que pode, assim, te ajudar a você reestruturar. Porque aqui ele mostra muita angústia e muito medo, querendo que o outro resolva. Mas é a hora de eu tomar a rédea da minha vida e resolver a minha vida. Ele fala numa profunda transformação interna e o inconsciente trazendo assim, pensando numa casa ou num negócio, buscando equilíbrio emocional e mental, procurando inovar, procurando fazer diferente, procurando fazer escolhas acertadas. E para a situação financeira vai precisar ter mais esforço. Mas se abre o novo também. Então vamos ver aqui o que esse outro tarô traz para a gente ver o que complementa e o que mais que ele traz aqui como informação. Abrem-se novas possibilidades, então ele confirma a carta da sacerdotisa. É um olhar para o todo, né? Não ficar tão focado só no problema, é olhar as soluções que chegam, momento de mudança, possibilidades de viagens curtas. A mente está muito, assim, na intimidade, no lar, nesse interno, a mente está muito confusa, muito atrapalhada. A necessidade de participação do todo, para encontrar algo mais prazeroso, um momento de maturidade profissional.
de buscar novos relacionamentos, de abrir novas oportunidades nos relacionamentos com as outras pessoas. Internamente, é a hora de deixar ir o passado e se abrir para o novo. A espiritualidade falando sobre o compartilhar, como é importante a gente participar de um grupo, participar como se fosse uma família, que seja pela religião, que seja pelo grupo de conhecimento. Mas ele fala assim, um novo caminho, uma nova aventura, um novo começo. Se sentindo preso a uma situação, sem perceber que não tem nada te segurando. No inconsciente, a carta do sucesso já aparece, mostrando que essa fase pior já passou. Então, agora se abre para o novo. Vamos acalmar essa mente, né? Essa mente que está muito agitada, para poder abrir situações novas na vida do aquariano. Ele diz assim, o que eu vejo no outro é reflexo meu. E o medo de não ter dinheiro, de não ter como me sustentar, ele traz mais medo. Ele não resolve a questão. E ele fala assim, as coisas inesperadas que acontecem no meu dia a dia, gerando a mudança, para eu olhar e não ficar nos extremos, porque na verdade o que acontece, né? É a falta de fé. Quando ele confirma as mudanças, a gente tem medo, né? E esse medo gera mais insegurança. Então ele pede equilíbrio no dia a dia, no trabalho, para que você possa lidar com os relacionamentos, porque você vai ter ajuda nos relacionamentos com o outro. E essa resistência, esse olhar o quê? De persistir no que você está empreendendo, né? Deixar esse lado mais obscuro passar, é dar tempo ao tempo, porque você vai ver o seu trabalho frutificar. E outra vez ele diz, paciência com as coisas que estão chegando. Um momento de cuidar de si, de amor próprio, de não ficar se criticando tanto, de olhar a vida de uma outra forma, se abrir para o diferente, para o novo, para ter resultados diferentes. Então vamos ver a carta aqui de conselho final. Você pode se perguntar agora, isso tudo ajuda ou atrapalha? Isso traz força ou me enfraquece? Um bom mês para você. No meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim, sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho, que sempre estiver ali, ou no vaso de xaxim, no amor de um buquê mandado.